Olá, pessoal, muito boa noite. Nesse sábado, dia 22 de agosto, às 7 horas. E hoje, diferente de alguns outros dias, a gente começou exatamente às 7 horas. Uhul! Estamos melhorando. Como vocês sabem, eu sou Ulisses Maia, eu sou economista e hoje a gente vai trazer um papo sobre a robotização, a automatização no o efeito disso no mercado de trabalho. Para conversar mais sobre isso, eu trouxe aqui a Ivone, é a cientista social, e ela vai comentar um pouquinho sobre o mercado na perspectiva do mercado de trabalho. É uma mestranda em antropologia também, e ela vai trazer um pouquinho da perspectiva do trabalhador e nessa movimentação, quanto o ser humano tá engajado nessa mudança, e também o Emerson Figueiredo, que é um especialista em automação no ramo de call center, e ele vai trazer um pouquinho dessa perspectiva também, já que ele é um dos caras que inventam essas tecnologias e trabalham na curadoria, que é para melhorar o desempenho dessas operações. Então, muito obrigado. Ivone, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Tá. Boa noite a todos e a todas. Eu sou, então, Ivone. Eu sou cientista social, né, formada pela PUC Campinas. Atualmente sou mestranda no programa de antropologia social na Universidade Federal de Mato Grosso. E vou estar, então, falando um pouquinho a respeito das condições de trabalho e esses trabalhadores, impactos sociais frente a esse trabalhador nesse processo, então, de robotização. Emerson, por favor, a palavra está com você. Pessoal, boa noite. Eu sou o Emerson. Eu sou um profissional de planejamento em call center, tenho mais de 15 anos de experiência, né? E entrei nisso no call center, isso, vamos dizer, há 15 anos atrás, por gosto, hein? Eu queria mesmo participar deste momento aí do call center, né? E hoje, né? Hoje com a evolução aí de atendimento e atendimentos digitais, hoje eu faço praticamente parte do time de atendimento digital, né? Então, o Ulisses aí também é formado em economia, eu também sou, e mais eu parti para outro lado do rumo aí, né? Então, eu tô segui aí a carreira por parte profissional em atendimento e relacionamento com o cliente. Legal. Obrigado, os dois. Ô, Ivone, traz um pouquinho aqui do que você levantou para a gente, pensando nessa questão social. Traz um pouquinho aí desses fatores que você conversou um pouquinho antes. Quando a gente pensa, então, aí na questão do processo de robotização, a gente precisa, primeiramente, pensar na questão do trabalho e como que foi a evolução desse trabalho historicamente, né? Então, se a gente pegar lá, né, coisas que nós já estudamos desde o processo de Revolução Industrial, a gente pega lá o processo da primeira Revolução Industrial, que foi um avanço no processo da mecanização, né? Então, das inovações mecânicas da máquina a vapor. A segunda abrangeu praticamente a produção em massa através desses mecanismos. E a terceira revolução industrial, que nós chamamos, então seria esse avanço de computadores, da internet, ao qual nós estamos estabelecidos hoje aqui no Brasil. O que nós estamos discutindo com a robotização é o que muito se fala dentro dos processos sociais de uma quarta revolução industrial, da indústria 4.0, né? Então, dentro desse aspecto, nós precisamos discutir aonde que fica esse trabalhador. Eu acho que o grande ponto-chave do processo de robotização e automatização dos postos de trabalho é aonde nós vamos alocar esses trabalhadores quando esses postos de trabalho então forem fechados, porque eles foram automatizados. Isso a gente pode pegar em vários segmentos de mercado. Nós não precisamos pegar necessariamente, por exemplo, o Emerson vai falar da questão dos call centers, né, do atendimento digital, mas isso a gente tem visto em vários locais. Quando a gente fala, por exemplo, no campo da educação, nós estamos vendo esse processo passando por um aligeiramento agora nesse momento pandêmico.
não só no campo da educação, entre outros. Com certeza, todo mundo já viu em alguma cidade ou outra, por exemplo, os mercados que estão substituindo os caixas, né, que antes eram trabalhadores que estavam ali atendendo, agora por máquinas, que você passa a sua compra sozinho, que você passa o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, então você já tirou o posto de trabalho do empacotador, agora você tira o posto de trabalho do caixa. Claro que quando se pensa no processo de automação, você pensa em melhorar a produção, mas melhorar essa produção para quem? Porque se esses postos de trabalho forem fechados, primeiro, onde vão ser alocados esses trabalhadores e quem vai consumir esses produtos? Porque se o trabalhador perdeu aquele posto de trabalho, ele perdeu a sua renda mensal, ele não tem um salário para consumir aqueles produtos. Né? Qual o objetivo da gente produzir tanto se não vai ter quem consuma isso? Né? Mesmo na questão dos atendimentos, a gente pode pensar no próprio campo cognitivo e emocional. Né? Por mais que uma máquina faça um trabalho de forma ininterrupta, porque ele não precisa parar para almoçar, né? Não vai ao banheiro, não faz as pausas, não tem a fadiga mental, ainda é uma máquina. Né? E nessa relação com o outro, não fica estabelecido esse processo cognitivo e emocional. E eu acho que isso também é um dos problemas que a gente acaba encontrando nessa indústria 4.0. Agora, na pandemia, isso foi um pouquinho evidenciado, e muitos já devem ter vivenciado um pouquinho disso, né? Tentando ligar, por exemplo, para um banco ou para uma operadora e não ter pessoas suficientes para atender e ser transferido, por exemplo, para um atendimento digital. E aí você não consegue ser atendido da forma que você espera, porque aquelas perguntas, elas são direcionadas a um aspecto, né? Então, não segue dessa forma. Então, eu acredito que esses sejam pontos aí, Ulisses, que a gente pode ir tratando durante a nossa conversa. O Emerson vai expor algumas coisas e a gente depois pode ir colocando outra. Legal. Bem como você colocou mesmo, né? Tem muitos postos de trabalho sendo perdidos e aí a questão é como que é a mudança da sociedade frente a isso. Emerson, dentro do que você trabalha, dentro dessa transformação digital, como que você pensa nisso, né? Quando você está desenvolvendo as tecnologias que são, quando você está pensando em como automatizar, o que você vai pensando? E além disso, se você tiver mais algum comentário adicional, fica livre, a palavra é sua. Legal. Normalmente, né, como eu sou um profissional do ramo de call center, né, o que a gente imagina é ganhar em eficiência operacional. Tem muitas coisas que o atendimento praticamente é digital, ele nasceu praticamente das coisas repetitivas que vêm acontecendo dentro de um call center, né? Muita gente ligava para perguntar praticamente o saldo da sua fatura, o vencimento da sua fatura, ou mesmo retirar uma linha digitável ou um boleto, né, pedindo para enviar por e-mail ou por fax, isso no passado, mas hoje já não existe mais fax, né? Mas então, praticamente o atendimento digital, ele se transformou desta forma, né? Então, para tirar a questão dos atendimentos repetitivos, né, que teoricamente, né, e teve já alguns estudos comprovados, que isso também abala a parte emocional aí da pessoa que faz esse atendimento aí sendo repetitivo, né? E falando um pouquinho na questão desse aspecto, o impacto da tecnologia nas relações de trabalho, né? Então, muito se fala de transformação digital, né? Nessa na indústria 4.0, né? Em outros conceitos, né? Colocam a tecnologia na frente do âmbito dos negócios. Então, é o que eu falei, né? Então, se a gente coloca um atendimento digital, é por conta de tirar aquele atendimento mais fácil, onde o robô praticamente ele pode fazer esse tratamento, né? E dar vazão nisso, né? E começar pela velocidade na troca das informações, né? Hoje, para acompanhar a questão de atendimentos digitais, alguma coisa do tipo, isso vai se avançando muito rápido, né? E como eu estou dentro do call center há mais de 15 anos, né? Eu comecei fazendo um atendimento mesmo. Eu fui operador de telemarketing, né? Então, eu mesmo discava, eu cheguei
trabalhar na parte praticamente que era uma caixa de sapato, onde você escrevia ali os recados a lápis, apagava com a borracha, e as promessas era colado com post-it na sua posição de atendimento. Né? Mas com isso aí foi se evoluindo, só para vocês terem uma ciência da evolução aí dos últimos 15 anos, né? Então, isso foi se evoluindo, né? E aí eu passei a ser operador, onde eu discava praticamente na mão, usando um telefone ali discando. Depois passamos aí ter um discador, onde tem uma máquina discando e entregando a chamada para você. Então, você aumentou a sua produtividade de atendimentos. Praticamente, vamos dizer assim, eu fazia 10, 15 ligações, isso na mão, ali com papel, escrevendo, gerando os negócios, né? Depois, já com um computador, um meio de informática, né? Eu já comecei a fazer mais 50 ligações, digitando na mão, e já com o discador já passei a atender aí 100 ligações no dia, né? Então, isso daí a gente já fala da informatização e questão de produção que a gente tem, né? Então, dando ainda continuidade de atendimento digital, então eu peguei o envio de SMS, peguei aquelas questões de ligar e perguntar se é o Ulisses, se é a Ivone, e depois transferir para um operador, porque antes o operador ele falava com todo mundo, né? Deixava recado com os parentes, vizinhos, que seja, mas depois falou assim, não, aí já entrou uma máquina para ligar e fazer esse filtro, vamos dizer assim, né? E já falar com a pessoa certa. E daí já veio nascendo as outras tecnologias, né? O robô praticamente que faz todo atendimento do início ao fim, aí agora vem o WhatsApp, vem o serviço de mensageria de Facebook, Telegram e aí por diante, né? É bastante coisa, né? Realmente a tecnologia tá, ela consegue, principalmente no setor de call center, né? A gente tenta fazer aquele 80-20, né? O Pareto, para tentar identificar os principais fatores, né, que fazem os clientes, pelo menos no ramo de call center, acionarem, ou o que eles querem, as principais demandas deles, e aí você tenta automatizar esses sistemas, fazer com que o máximo tire desse operador aí as coisas que sejam soluções simples. E é muito interessante isso, né? E quando a gente vê isso daí além do call center, né, tem as questões das fábricas, né? Por exemplo, nos anos 70, 80, quando o Brasil, na verdade 80, quando o Brasil tinha São Bernardo tinha uma forte construção de carros, automóveis, né? A parte sindical também exercia uma grande força, né? Agora com e a gente vê isso bem claramente, acho que mais até no setor bancário, né? Onde que o setor bancário antes a gente tinha, se eles fizessem greve, todo mundo ficava preocupado, e hoje com a automatização dos sistemas bancários, você consegue resolver qualquer problema através do aplicativo do banco. Isso daí, e aí, Ivone, eu vou tentar pegar essa questão da força dos sindicatos, né, da força, na verdade, da organização dos trabalhadores. Eu vou tentar trazer para você a pergunta, né? Se o trabalho ele acaba sendo uma mercadoria, né? O trabalho de uma pessoa é a sua mercadoria, ela vende isso para alguém, para alguma empresa, para ser paga por isso. Quando ela perde essa força e o trabalho dela não é tão importante, né? O setor deixa de ser tão importante. Como que isso afeta a organização dela, né? Como que isso afeta as funcionalidades que elas têm? Como que isso acontece? Bom, eu acredito que dentro desse campo ela afeta, assim, o impacto ele é muito grande, né?
Se a gente pegar o exemplo que você deu das fábricas, né, por exemplo, durante o processo de substituição de mão de obra, né, dentro desse processo de automação, desde o final do século XIX, caminhando aí pelo século XX, no caso do Brasil, mais ali entre a década de 70, nós tínhamos uma visão de quanto mais rotineira fosse uma função dentro de uma profissão, maior, então, era a chance dela desaparecer. Com isso, se tinha uma estimativa que chegou que 5% dos postos de trabalho, eles eram, então, eliminados. O que acontece que essas instituições, elas se mantiveram? Porque dentro daquele período, dessas primeiras mudanças, o trabalhador, ele migrava para outros polos econômicos. Então, ele saía do local onde ele não encontrava esse trabalho e ele ia para um outro lugar onde ele pudesse desenvolver essa parte da mão de obra, ou ele ia aperfeiçoando sua mão de obra. O problema é que agora, durante esse processo de automação dessa indústria 4.0, nós temos um eixo que se mexe entre a questão da oferta e da demanda. E esse eixo que vai se mexendo entre a questão da oferta e da demanda vai fazendo com que nós tenhamos uma oferta também de trabalhadores extremamente qualificados e não tenhamos postos de trabalho para colocar todos esses trabalhadores. E aí, o impacto que isso dá nessa própria organização de trabalhadores e dentro desses sindicatos. Então, para você ter ideia, hoje existem estudos que durante esse processo de robotização, essa eliminação desses postos de trabalho vai ser cerca de 15% a 45%, depende do estudo aí que foi feito. Alguns países, eles já estão atuando em cima disso com essas organizações sindicais. E a proposta que eles chegaram foi a redução da carga de horário de trabalho. Por exemplo, a França, a Itália, a Alemanha, né, que você tem lá o trabalho do meio período ou o trabalho de período integral, mas com horas de trabalho semanais de 34 horas. Por quê? Porque você abria mais postos de trabalho, né, frente ao processo de automatização. O que não acontece no Brasil. No Brasil, nós estamos aí com 40 horas de trabalho semanais. E aí eu acho que o nosso grande problema é que dentro desse novo processo de automatização, nós estamos num processo de indústria 4.0, de conectividade, de comunicação, mas ainda nós, no Brasil, não passamos nem o início dessa, que seria chamada de Revolução Industrial 3, porque você tem hoje uma cerca de brasileiros, né, um quantitativo muito grande de brasileiros que não têm acesso à internet, que não têm equipamentos, então eles não conseguem chegar a isso. Eles veem essa automatização acontecendo nos postos de trabalho deles, e aí esses postos de trabalho são tirados. Então, a pessoa que trabalha no mercado perdeu o posto de trabalho do mercado no caixa, né? Então, a pessoa que fazia lá uma função construindo uma peça de um carro, né, dentro de uma empresa automotiva, ela não faz mais isso porque tem um robô que faz. E ela não tem qualificação suficiente para trabalhar na manutenção dessas máquinas. E a gente vai passar por esse eixo também de demanda e oferta nesses trabalhos que são aperfeiçoados. Porque se você tem um técnico que conserta uma máquina, conforme você vai automatizando, você vai melhorando também a qualidade desse robô, né? Daqui a pouco você vai ter vários engenheiros ou vários técnicos mecatrônicos, eletrônicos, né, que vão estar aí no mercado para então poder fazer essa atuação nessa máquina. E aí essa oferta de trabalho também, essa demanda, né, oferta de trabalho que vai ter, a demanda não vai suprir todos esses trabalhadores. Isso vai fazer com que também afete o salário desses trabalhadores que estão dentro desse mercado. Então, eu acho que essa organização sindical e de trabalhadores, ela está presente cada vez mais. A gente já tem visto isso acontecendo em outros países, e isso também é uma tendência para o Brasil. Isso acontece em todo o campo, vai nos afetar, né? Não é uma coisa que já está aí, está posta, e que a gente vai se organizando aos poucos. Um dos caminhos que eles encontraram foi a redução das jornadas de trabalho para abrir mais postos de trabalho, né? Nós temos que ver quais os caminhos que o Brasil vai encontrar, já que a nossa infraestrutura, em muitos aspectos, é muito menor, até por conta do quantitativo de desigualdade social que nós temos. Você sabe que eu fico muito pensativo, porque, por exemplo, a gente pega Indaiatuba, né? Indaiatuba
39% não tem instrução ou fundamental incompleto. Então, a gente está falando de 40%. 40% dessa população, né, e aí população total, desconsiderando a questão da idade, né, ou seja, em que momento da carreira profissional ela esteja. Mas, assim, 40% não tem instrução ou fundamental. Qual que seria o nível de preparo, né, delas para enfrentar esse mercado, essa indústria 4.0, e qual seria a aceitação, a receptividade dela no mercado? E isso realmente é muito preocupante, né? Porque a gente sabe que o capital ele tem uma tendência, assim, né? Todo mundo aprendeu que o dinheiro atrai dinheiro, né? E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Sabendo que tem um pouco essa tendência de concentração de capital, significa que esses 40% que hoje não estão preparados para não estão nem perto de estar preparados para lidar com essa indústria 4.0, eles têm um problema sério, né? E aí, como você falou, a questão do trabalho, né? Como que a gente vai garantir com que todos eles tenham acesso a uma renda digna, né? Não, a gente sabe que R$1.000 para você manter uma família não dá certo. R$2.000 para manter uma família não é o suficiente. Então, se a gente, de repente, tem um casal de pessoas sem instrução, a gente sabe que vai receber bem menos. E aí a gente entra num ciclo que a pessoa tem essa deficiência quanto ao mercado. E aí, obviamente, precisamos, né, de uma política pública social dedicada a isso. E Emerson, trazendo um pouco a pergunta para você, né? O mercado de trabalho, você vê hoje, como que é na hora da contratação? Você vê as pessoas preparadas para isso? Né? Quando você olha até na empresa inteira de call center, né? Porque às vezes a gente fica numa bolha que, assim, o nosso grupo de amizades ainda tem essa preparação. Mas quando você pega o mercado inteiro pelo menos uma visão mais holística da empresa de call center, você entende que as pessoas estão preparadas para ser um trabalhador nessa indústria 4.0, nessa indústria automatizada? E se está ou não está, qual que você entende, né, que seja a solução, ou onde você enxerga que está o problema nisso? Falando francamente mesmo e sendo bem transparente, você colocou um ponto bem interessante aí, viu, Ulisses? Você colocou a questão das pessoas que não têm instrução e tem uma renda mais baixa, né? E falando em questão de tecnologia e atendimento digital, os profissionais que vão para o mercado não estão preparados para enfrentar a jornada de trabalho digital, vamos dizer assim, né? Muitos deles precisam ter um curso que dê qualidade de trabalho para eles, né? Porque hoje, vamos dizer assim, contratar pessoas que não têm um pouquinho de experiência ou não estão estudando praticamente no ramo, né, de tecnologia, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas o que eu vou dizer por experiência própria e da maneira que eu estou tratando isso, tá? No ramo de call center de atendimento digital, existe também as profissões que exigem menos daquele profissional, né? Então, entanto que eu cheguei a contratar uma pessoa que nunca trabalhou. Foi praticamente o primeiro emprego dela e ela foi trabalhar praticamente comigo junto na área de curadoria. Então, ela praticamente tem que ter uma atenção redobrada para entender que os clientes estão falando ali para o robô para melhorar aquele atendimento, né? Mas, teoricamente, assim, hoje a galera não está preparada para ir para o mercado de trabalho digital, porque exige muito, viu? Exige muito. Poucos profissionais, eles não, de baixa renda, vamos dizer assim, não conseguem fazer os cursos para entrar nesse ramo, vamos dizer assim.
Uhum. E como que você enxerga uma possível saída? Né? O que você visualiza quando você pensa nisso? Ulisses, eu sinceramente, eu não consigo falar numa saída óbvia, né? Porque se você tem uma baixa renda e você precisa estar basicamente qualificado para uma certa profissão relacionada ao digital, vai dificultar muito mais, isso é fato. O que a Ivone falou, né? A gente vai ter praticamente uma parte aí relacionada ao trabalho que a galera não vai estar preparada para entrar no mercado, isso é fato, né? Então, a minha saída eu vejo praticamente a educação, né, no Brasil evoluir junto com a tecnologia, né? Então, ter alguma coisa voltada ao ensino tradicional que nós temos hoje, né, praticamente matemática, português, geografia, e incluir praticamente as novas tendências do mercado, né? Então, praticamente um curso mais aprimorado de informática ou alguma coisa relacionada a redes sociais ou alguma coisa do tipo. Se praticar, o que está acontecendo que eu vejo hoje no ramo digital? Todo mundo fala de transformação digital, mas só fala de transformação digital praticamente para as pessoas que conseguem acompanhar. Mas se vou falar assim, quem está vindo, né, pensando em pessoas mais carentes, elas vão ter essa dificuldade por questão dos acessos mesmo, né? Por questão de um valor, um valor aquisitivo menor, então ela não vai conseguir acompanhar. Então, a minha saída, né, que eu enxergo, a saída é na educação. Então, mudar o modelo de ensino que nós temos hoje aí no Brasil. Educação realmente o que a gente mais enxerga sempre como a solução dos nossos problemas, né? E no Brasil não falta-se dinheiro, falta-se coerência nos gastos não, porque saúde educação é sempre investimento, mas falta-se esse foco, né? Realmente não dá para você pensar que 40% da população sem instrução que eles consigam lidar, já que a robotização e a automatização ele tende a tirar os empregos que sejam mais manuais, que na verdade exijam muito esforço físico e não tanto intelectual. E aí a grande, né, quando se lê sobre a questão dessa como sair dessa evolução por cima, né? Eles falam com relação a focar nas áreas, em profissões que envolvam criatividade. E aí, criatividade, a gente sabe a gente sabe não, né? Na verdade, assim, é estudado que a criatividade é formada principalmente na primeira infância, na primeira infância até fundamental e Isso, mais ou menos até o primeiro fundamental. Então, a criatividade é formada na primeira infância, e aí a minha pergunta para você é o seguinte, Ivone. A gente está caminhando para esse sucesso da criatividade, a gente está dando espaço para as crianças se tornarem criativas, até porque você é professora, até por isso que eu faço essa pergunta para você. Como que você enxerga quanto sério você acha que a educação está sendo levada hoje no país, sendo que a gente tem até 3 meses atrás a gente não tinha certezas quem era a cabeça do MEC, quem tomava as decisões lá e se eram bem assertivas. O que você tem a falar sobre como a educação está sendo formada? Bom, acho que a primeira coisa que você me perguntou é se a gente está deixando essas crianças serem criativas. Depende da criança, né? Depende de qual criança eu estou falando. Porque se eu falo de uma criança de classe média, de classe alta, que tem acesso a todos os recursos, sim, ela tem o espaço para ser criativa, ela tem acesso às tecnologias e ela tem o espaço para desenvolver essa criatividade, né? Ou quando eu falo em escolas que trazem um projeto político-pedagógico aberto para que essa criança possa trabalhar,
né? Então, a gente tem aí escolas que têm esse plano, mas que são de um custo muito alto, né? Que ainda pertence essa educação a uma elite. E quando a gente fala das crianças que moram nos bairros periféricos, filhos dos trabalhadores, esse acesso de criatividade não chega. A tecnologia, ela vem para suprir um espaço que esses pais trabalhadores não têm mais, né? Porque os pais têm que trabalhar para o seu sustento, e aí essa tecnologia fica mais fácil, dá o celular na mão da criança para que ela passe o tempo. Isso a gente vivencia dentro da nossa casa o tempo todo, né? Com todas as crianças de uma forma assim extremamente gritante. Não é ensinado como utilizar essa tecnologia. Então, essa criatividade ela não está sendo de certa forma desenvolvida. Existem projetos de educação que incluem robótica hoje, né? Alguns projetos em algumas escolas, em São Paulo acontece isso, no currículo aqui das escolas do Mato Grosso acontece isso, lá para o ensino médio. Mas esses projetos, eles estão voltados para um mercado de trabalho onde se vise uma competitividade, onde se vise um processo de meritocracia, onde um consiga ganhar do outro e não um desenvolvimento de criatividade, não pensando na realidade dessa criança, desse aluno, desse adolescente, enfim. Vista isso, nós temos aí uma quantidade gigantesca de pessoas no Brasil que ainda são analfabetas, né? Atualmente, eu estou na educação de jovens e adultos e o que nós estamos tendo com problema agora é que, mesmo se for um atendimento pelo WhatsApp, muitas dessas pessoas, elas tiveram que deixar a escola para estudar e agora nem o WhatsApp elas conseguem utilizar, porque elas não sabem, né? Então, elas não sabem lidar com essa tecnologia. As crianças, claro, elas têm um acesso, às vezes, muito mais à frente, mas como que é esse acesso? Qual criança que eu estou falando, né? São Paulo está aí, tem aquela... No site da prefeitura, tem o canal Minha Lição. E no canal Minha Lição, você tem lá, então, onde a criança pode acessar a lição, fazer no caderno, pode ser impresso, retirado na escola. Mas quais são as crianças que em casa têm um computador, uma internet, um celular para fazer isso? Né? Então, como que essa criatividade está sendo aguçada? Para diminuir essa ansiedade pandêmica, pelo menos nesse último mês agora de agosto, os professores têm feito vídeos de interação, de revisão de aula, conversando com essas crianças. Mas às vezes a criança pega a apostila na escola, porque ela tem uma condição social mais desfavorecida do que as outras, e ela não consegue assistir um vídeo desse, por exemplo, de aula para ter essa interação. Que tipo de criatividade ela vai desenvolver, né? Então, a gente vê que dentro desse processo, a tecnologia está trazendo, dentro desse período pandêmico, um aumento da ansiedade, o aumento dos casos de depressão, né? De aspectos que não são mais, assim, de certa forma, controláveis. E aí, pensando na educação no Brasil, a educação está completamente abandonada, né? Nós ficamos muito tempo sem se pensar na questão do currículo da educação. Nós acabamos de passar por um debate sobre o Fundo de Educação, né, o Fundeb, né, exatamente porque muitos municípios não teriam depois nem como custear o salário desses professores, o que dirá a infraestrutura dessas escolas, e nós estamos passando por um processo, né, da questão da discussão da educação remota, que é uma educação em que muitas vezes nós fingimos que ensinamos e os alunos fingem que aprendem, e o Estado finge que cumpre o papel dele, né, de garantir educação, que é um direito que está em Constituição. Então, eu acho que isso é bem complicado. E aí, especificamente de Indaiatuba, é importante a gente falar isso, porque quando a gente pensa nesse processo de industrialização e automatização em Indaiatuba, a gente pensa assim, essas crianças, para desenvolverem criatividade, elas precisam minimamente de uma condição de subsistência. Para isso, seus pais precisam estar empregados. Que tipo de empresa é essa que está indo para a cidade, que se estabelece, que está oferecendo emprego? Será que ela vai se automatizar e vai demitir esse trabalhador depois? Porque Indaiatuba ela tem uma lei, que é a Lei 4.752 de 2005, no qual ela dá isenção
de 10 anos para essas empresas se estabelecerem isenção na construção do seu habite, isenção, né, nos seus terrenos, isenção, mesmo que ela colocar ali, utilizar alguma parte dentro da cidade, não só no distrito industrial, que inicialmente era o que previa a lei. E com isso, as empresas se instalam durante 10 anos, depois de 10 anos, quando ela pede a isenção, ela troca com outra cidade, Itu, Sorocaba, né, que também tem esse processo. Foi o que aconteceu com a Foxconn e com a Lenovo, por exemplo. Acabou a isenção da Lenovo numa outra cidade, se estabeleceu em Indaiatuba. Acabou a da Foxconn em Indaiatuba, foi para outra cidade. E quando acabar a isenção da Lenovo, que automatiza os seus processos e aí com isso demite muitos trabalhadores, os que ficam ali, né, estão garantidos por conta dessa isenção que a prefeitura dá, e depois que essa isenção acabar, essa empresa vai embora de novo, esses trabalhadores vão ser demitidos, e essas crianças, elas vão continuar em situação miserável de subsistência e sem infraestrutura. Então, um dinheiro, por exemplo, que poderia estar sendo arrecadado nesse processo de educação e sendo investido na educação municipal na cidade, o que não é feito. E isso acontece também no âmbito estadual e nacional. Então, eu acho que pensar a educação dentro desse processo de automatização é extremamente importante para a gente criar novas perspectivas, né? Como o Emerson tinha colocado, buscar novos caminhos, né? Ver uma saída deste processo que está nos esmagando a cada dia mais. Legal. Antes de fazer a próxima pergunta para o Emerson, eu gostaria de convidar as pessoas que estão assistindo a gente a participar, né? Colocar algumas perguntas para a nossa cientista social Ivone, para o nosso tecnólogo Emerson. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas, curtirem e compartilharem o vídeo e se inteirar mais sobre essa parte. Depois a gente, se vocês mandarem perguntas aqui que não forem respondidas, a gente pode fazer as perguntas para eles e eu peço para que eles respondam pela página. Bom, Emerson, uma das coisas que a gente comentou até agora foi a questão da idade, né? E a gente focou um pouquinho na questão do jovem. E a gente tem um processo de envelhecimento acontecendo, tanto em Indaiatuba como em todo o Brasil. Como que é a relação da questão da idade das pessoas e o ser digital? Tanto isso no mercado de trabalho e também quanto consumidores, né? Como que isso acontece? Como que você vê isso daí dentro do setor? O que eu vejo aqui em questão de profissionais, idade com atendimento digital, né? Em questão dos profissionais, o que eu penso, né? Não tá voltado à idade, está voltado em si na disposição de acompanhar a tecnologia, né? Se você tem capacidade de acompanhar a tecnologia e participar dela, vamos dizer assim, nossa, você vai estar praticamente atuando aí no ramo profissional de tecnologia digital, né? Sabemos hoje que isso altera-se muito rápido, né? Então, que nem eu comentei logo no início, né? Praticamente eu comecei nesse ramo aí há 15 anos atrás, praticamente não tinha nenhum um modo de descagem automática, né? Praticamente o profissional descava na mão, né? E entanto que foi se atualizando a questão disso e a gente acompanhou esse trabalho, né? E falando praticamente de quem recebe praticamente um atendimento digital, vai muito pela questão da pessoa se estar acostumada a lidar com a tecnologia, né? Então, eu fiz alguns estudos, né, isso dentro do call center, relacionado a atendimento digital. É impressionante que um atendimento de voz robotizado, que ele praticamente atinge mais as pessoas que têm uma idade aí superior a 40 anos. Isso é impressionante mesmo. Eu tinha praticado, isso foi queda de paradigma para mim mesmo. Então, eu entendia que o atendimento digital, ele estava muito voltado ao público mais jovem, né? Mas o atendimento digital por voz, né, hoje ele atende um público com a idade um pouco mais avançada, né? Falando dos serviços de mensageria, né, WhatsApp, Telegram, Messenger do Facebook, né, entre outros, né, esse sim está mais voltado ao público mais jovem, né?
Hoje, praticamente, nós vemos muito aí a galera mais jovem, né, conectadas o tempo todo aí no WhatsApp, trocando mensagens, informações, enfim. Então, o que praticamente que eu, em questão de estudo, né, já foi constatado isso para mim, né, que o atendimento relacionado à mensageria, né, WhatsApp, Telegram e por diante, está mais voltado a um público mais jovem, e a questão robotizada por voz está atingindo muito mais um pessoal um pouco mais velho, vamos dizer assim, um pouco de mais idade. Né? Eu acredito porque eles não percebam, né? O pessoal de mais idade não percebem que é um robô. Porque hoje os robôs, né, eles são as vozes, né? Nós chamamos até de talentos, né? Quem faz essas gravações, eles são gravados em estúdio, são pessoas que gravam todos aqueles scripts, né? Todos aqueles pontos que falam com os clientes, né? Então, e muitos dos clientes que eu já vi, eles começam a interagir mesmo com o robô. Teve uma situação interessante que eu peguei recentemente, né, em questão de uma empresa de telefonia, que era praticamente para fazer uma questão de blindagem, né, no cliente, né, renovar o plano dele, né. Então, eu estava oferecendo um plano praticamente com o mesmo valor, porém estava dando um benefício maior em pacote de internet, né? Então, a pessoa praticamente entrou em êxtase lá no telefone, falando: Uhul! Eu ganhei 40 gigas de internet, saí de 3 gigas para 40, e nem precisava, porque o robô não iria praticamente se manifestar com ele, dar os parabéns e tal, tudo mais. Até dar um parabéns. Parabéns, você adquiriu um ótimo plano, mas não vai festejar com ele como ele festejou, entendeu? E tem outras situações que a gente pegou na cobrança, né? E o cliente falava assim: eu comprei esse eletrodoméstico para o meu filho, ele que é responsável por pagar, tem que ligar para ele. Aí o robô praticamente tenta interromper o cliente, né? Fala sim ou não se você pagou, por exemplo, né? Então, o pessoal um pouquinho de mais idade, eles interagem mais com o robô de voz, né? E o robô praticamente por mensagem fica mais com o público jovem. Entendi. Essa diferença aí, eu vou confessar que eu tinha esse mesmo paradigma que você aí, com relação o serviço de voz, que era mais também para mais novos. E é interessante isso daí. É que o público jovem, Ulisses, ele percebe, acredito, né, que está falando com um robô, né? Apesar de ser uma voz de uma pessoa, é uma persona, é um talento mesmo, muitos deles é um locutor. Teve um caso que eu vi que, se não me falha a memória, foi no Palmeiras, né, que foi usado... No Palmeiras não, desculpa, foi no Flamengo, foi o Zico que fez praticamente as gravações dos robôs lá do Flamengo, lá do sócio torcedor, alguma coisa do tipo, né? Então era do Flamengo, o Zico falando praticamente com as pessoas, né? Então eles sentiam um afeto um pouquinho maior, vamos dizer assim, poxa, acho que eu estou falando com o Zico mesmo, tal, tudo mais. E eles se sentiam mais à vontade em falar com o robô, né? Eu tenho experiências aí que eu já vivenciei, quando coloca praticamente a voz de algum artista, alguma pessoa que você conhece, a aderência desse robô é muito maior. É muito maior. E quando você coloca uma persona, coloca praticamente, eles falam que coloca a emoção na voz, né? Então, é bem diferente. Então, isso pode ter certeza. Se tiver um atendimento digital, sei lá, de uma pessoa que você admira, um artista que você admira, mesmo você sabendo que é um robô, você acredita que você vai continuar com ele até o final. Caramba. Oi, Ivone, você prefere mais mensageria ou você é mais do telefone? Eu prefiro nenhum dos dois ultimamente. A carga de trabalho do home office tem sido bem pesada. Então, a questão do telefone e da mensageria tem sido constante, né? Acho que a gente precisa ter um pouco aí a cabeça livre de vez em quando.
Eu confesso que eu sou do telefone, eu sou um jovem velho. Mas, Ulisses, mas isso não é uma regra, tá? É questão só de estudos, né? Em questão de atendimento, hoje a concentração praticamente de atendimento mesmo, digital, está mais voltada para a voz. Isso porque tem uma questão de atendimento muito curto, né? Então, o tempo médio de atendimento de um robô, né, ele não passa praticamente de 30 a 36 segundos. Então, a capacidade a questão da robotização e do atendimento digital, ele praticamente nasceu para fazer mais com menos. Praticamente é isso, né? Então, é ganhar em performance. Hoje, se eu for falar praticamente de robô, na companhia que eu estou, tem mais de 1.200 robôs de atendimento por voz. Se eu for falar isso em pessoas, né? Eu vou ter, se for falando de taxa duas pessoas aí por turno, ou no turno, vamos dizer que eu vou ter 2.400 pessoas, né, no atendimento. Mas, logicamente, com a mensageria, isso não nem se conta, porque o atendimento simultâneo é muito maior. Teve situações que eu peguei de atendimento simultâneo por mensagem, né, isso dentro do WhatsApp, por ser uma campanha que foi bastante atraente, eu tive mais de 10 mil atendimentos simultâneos no mesmo tempo. Isso no mesmo segundo, tá? Não é praticamente na mesma, na grande escala de horário. É no mesmo segundo tinha mais de 10 mil atendimentos simultâneos. É bastante coisa. É muita coisa mesmo. É bastante. E aí tem até na parte de RH, né? Na parte de RH a gente vê isso daí também. Até a Sheila está comentando aqui com a gente com relação ao efeito dessa robotização também na área da saúde, né? Ela está comentando aqui que, inclusive, são feitos os primeiros contatos com os pacientes e uma amiga dela fez uma bariátrica robotizada. E, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente vê que a robotização está entrando muito forte nessa área da saúde, né? Então, assim, a tecnologia, né? Eu entendo que a tecnologia não é boa nem ruim. Elas são decisões, né? O que é feito com a tecnologia, que é uma decisão política individual, né? Ou de um grupo, de como vai ser usada, né? Então, urânio, né? Urânio não é bom nem ruim. Você depende se você quer fazer uma energia, uma usina de energia nuclear, ou se você quer fazer uma bomba atômica. Então você decide como usar a tecnologia. E aí a minha pergunta, Ivone, o ser humano, né? O ser humano, ele vai usar a tecnologia, vai continuar usando a tecnologia, vai usar a tecnologia para o bem, para o mal. Como que você entende o posicionamento, né, desses agentes que criam a tecnologia, como o Emerson falou, tem esse objetivo de produtividade frequente, por exemplo, em algumas empresas essa produtividade é tão importante, na verdade em todas são, né, até pelo próprio capital, enquanto um ente supremo, ele força também que as empresas se automatizem para continuarem sendo lucrativas, para continuar ganhando espaço no mercado, porque ela tem que, se ela deixa de buscar esse novo mercado, essa nova receita, ela também deixa de crescer. E ela se diminui frente ao mercado que está em frequente expansão. Como que você enxerga esses agentes e esse uso de tecnologia, Ivone? Você acha que a tecnologia ela tem perspectiva de ser usada para coisas melhores? Por exemplo, a gente tem a questão da robotização na saúde, a gente tem, por exemplo, os Ubers agora estão fazendo teste para deixar de ter motorista, só que o Uber é um dos canais que estão garantindo um pouco de renda para quem perdeu seus empregos, né? Como que você enxerga isso de uma maneira mais antropológica? Tá.
de uma maneira antropológica, é assim, a gente visualizar esse outro dentro desse processo é um caminho bem complexo, na verdade, porque a gente teria que ter, assim, analisar todos os pontos de vista que estão colocados frente a esse processo de robotização, né? Mas eu queria responder a sua pergunta, começando ela pelo final, né? Você falou a respeito de como as empresas buscam esse caminho da automação para estar produzindo mais e não perder ali uma posição no mercado. E o que acontece diante disso, né? Quando a gente fala aí do processo, todo o processo que nós sofremos, né, na história de industrialização, de automação, de robotização, foi visando a produtividade. O grande problema é quais empresas que têm, né, o capital, né, o dinheiro para poder bancar esse processo de automação dentro né, do seu campo de produção e dessa forma conseguir produzir mais. São as empresas que já têm uma alta lucratividade. Com isso, as empresas também que poderiam ofertar mais postos de trabalho. E aí elas vão eliminar esses postos de trabalho e vão deixar, então, esse processo todo automatizado. Vai produzir mais, como eu disse, para quem vai ser vendido isso, porque as pessoas estão perdendo seus empregos, e a gente tinha assim, muito uma visão de que esses postos de trabalho que eram perdidos pela automatização eram exatamente os postos de trabalho com baixa qualificação. Mas a gente tem visto que, ultimamente, até os postos de trabalho que exigem um pouco mais de estudo, um pouco mais de qualificação, eles também estão sendo afetados. É o exemplo, por exemplo, no caso da saúde, no caso do direito, né, que hoje todos os processos eles estão automatizados. Tem países que você não precisa de um advogado, você não precisa conversar com um desembargador, com um juiz, você faz tudo automático, né? Tudo por um sistema que está pronto. E daí para onde que a gente vai colocar então esses profissionais? E aí é sempre isso, né? Essas empresas que têm maior capital, elas vão automatizar, mas as pequenas empresas, elas vão quebrar as pequenas e as médias, porque elas não vão ter como fazer frente a esse poder hegemônico dessas empresas que estão se automatizando e produzindo cada vez mais. Isso engloba também a tributação que nós temos dentro do país, porque nós não estamos falando só de um mercado interno, nós estamos falando também de um mercado externo, né? Então, quanto que está a nossa relação internacional com outros países? Essa automatização, por exemplo, faz com que a China produza muitos produtos e que ela consiga vender mais barato. E aí, em vez de a gente investir num produto de mercado nacional, a gente investe num produto de mercado internacional, tirando parte da nossa receita, que seria investido depois em moradia, em educação, em saúde pública de qualidade para a população. Então, isso é um ciclo, né, social que vai acontecendo. E aí, eu, assim, na minha visão, pelo menos, eu entendo que a tecnologia ela tem os seus pontos bons e ela tem os seus pontos ruins. Por exemplo, na área da saúde, durante uma cirurgia, ela pode diminuir o risco da contaminação se essa cirurgia foi feita por um robô extremamente preciso? Pode. Mas se der uma pane, acabar a energia, der um problema no sistema que está programado, né? Como que esse robô vai atuar frente a isso? E os postos, novamente, os postos de trabalho que ali estão sendo eliminados. E aí a gente entra exatamente dentro do setor de serviços e dos cuidados de cárie, né? Quem que faz esses cuidados? Quem que atua nesses setores, né? Então, a automatização também está indo para esses processos, então ela tem os seus pontos positivos e ela tem os seus pontos negativos, né? E aí é aquele grande problema, onde nós vamos alocar todas essas pessoas, porque a demanda por trabalho ela vai ser muito grande. A gente não precisa chegar a um nível extremo agora de ter carros elétricos sem precisar de motoristas, porque nós já estamos vendo que parte dos trabalhadores que perderam o emprego ou que tiveram seus salários reduzidos estão trabalhando hoje, por exemplo, como motoristas de aplicativos. Né? E não só como motorista de aplicativos de carro, né? Mas esses também que entregam de moto, de bicicleta, né? Então, a gente está passando por um processo bem complicado. E frente a isso, as pessoas vão se adequar?
a esse processo? A tecnologia ela está dentro do processo de socialização, né? Aquele processo de socialização secundária e terciária que todos os seres humanos passam. Então, as pessoas elas vão se adaptando. Se a gente pensar há 20 anos, 30 anos atrás, né, eu tenho 33 anos hoje, então se eu pensar há 30 anos atrás, qual que era a nossa tecnologia? Uma TV que estava chegando, que era preto e branco ou colorida, que você colocava o bombril lá em cima da antena, você tinha o telefone da Motorola com o botão, você tinha o bichinho virtual no máximo, e ali um videogame que, né, que já vinha se desenvolvendo. Qual que é a tecnologia de uma criança que nasce hoje? Ela já nasce com a cara no celular, no tablet, na internet, na TV, então ela passa por esse processo de socialização. Mas, novamente, quem vai ter acesso a essas tecnologias, né? Os indivíduos vão se adequar? Eles vão, mas aqueles que tiverem acesso. O problema é que no Brasil, hoje, cerca de quase assim, né, eu vou dar uma estimativa, não que seja um número certo, mas eu vejo que pelo menos 40% da população, ou até um pouco mais, não tem esse acesso, porque as pessoas não têm acesso à água potável. O que dirá a tecnologia? Ela vai tentar, em algum momento da vida, se adequar a isso para poder ter um trabalho e subsistir, né? Poder comprar comida para sobreviver. Então, eu acho que esse que é um processo. Não tem como saber se essas pessoas elas vão se adequar ou não, né? O que nós sabemos é que nós temos um quantitativo de pessoas muito grande no país que não tem acesso às tecnologias e que elas são empurradas para esse processo. Um bom exemplo disso é agora, durante a pandemia, que durante os pedidos de auxílio emergencial ao governo federal, muitas pessoas eram invisíveis a esse processo. Quantas pessoas que nunca tiveram uma conta bancária, não sabiam mexer no celular, não tinham um celular para baixar esse aplicativo e fazer isso, e teve que ocorrer uma rede solidária, né, dentro do próprio campo da assistência social, para poder atender essas pessoas. E isso eu estou falando de pessoas que buscaram esse caminho, frente aos CRAS, aos CREAS, né, frente às instituições filantrópicas, mas tem ainda aquelas pessoas mais invisíveis, por exemplo, os moradores de rua, né? O padre Júlio Lancelotti fez em São Paulo, por exemplo, uma ação para poder atender os moradores de ruas a conseguir o auxílio emergencial. Por quê? Porque a tecnologia não chega nessas pessoas, né? A tecnologia chega a um grupo. O problema é que a gente está aumentando o grupo de pessoas que essa tecnologia não chega. Então, a tecnologia ela tem seus pontos positivos? Tem. Então, ela tem que ser utilizada de uma forma boa a não só aumentar a questão da produtividade em massa, né? Não só aumentar essa produtividade e vender cada vez mais. Ela tem que ser utilizada também para diminuir esse processo de desigualdades e fazer com que essas informações, né, e com que esses direitos cheguem a cada vez mais indivíduos. Tá muito. Estava falando no mudo. Eu concordo em gênero e grau e realmente a gente está num processo aí de centralização de capital muito grande. E na crise é quando mais o capital se concentra em algumas pessoas, né? Então 1% vai ficar mais rico, o número de milionários vai aumentar, mas é por causa dessa disparidade que muita gente está perdendo emprego também. E isso é realmente triste. Falando um pouquinho e aí a gente já vai para os finalmente, pessoal, convido todo mundo que estiver assistindo a colocar as perguntas, comentários, fiquem à vontade, curtam e compartilhem o nosso vídeo. Emerson, e aí a gente já vai para os finalmente. Emerson, os RHs, né, como que eles estão inseridos nessa questão digital? O RH hoje, ele já está entendendo esses processos de automação? Como que o RH está se enxergando nesse momento? Como que você enxerga eles ajudando ou não ajudando tanto?
Ó, cara, o que eu enxergo em questão de tecnologia, né? E para RH, eu vejo que ajudou, mas tem também os lado positivo e lado negativo, vamos dizer assim, né? Hoje praticamente todo o processo de contratação, né, você tem a possibilidade de fazer isso tudo via digital, né? Então você praticamente coloca um questionário, praticamente começa desde o processo inicial, né? Você se candidata à vaga, você praticamente responde algumas questões, já faz uma triagem, já passa para a próxima etapa de prova. Depois, se você passa nessa prova, você já vai para uma questão aí de entrevista online e você também já pode ser contratado, né? E nessa questão de ser contratado, você também já pode utilizar o sistema para você carregar os seus documentos digitalizados, né? Então, falando disso, né, fazendo uma comparação, o processo para a contratação ficou muito mais rápido, né? E o lado, vamos dizer, o lado contra disso, né, olhando num modo geral, que eu sou um profissional praticamente voltado à tecnologia e atendimento digital, logicamente que eu puxo um pouquinho de sardinha para o meu lado, mas eu não posso esquecer de olhar praticamente no modo geral se vai atender toda a população do Brasil, né? Eu sei que isso não vai acontecer pela questão aí do pessoal que vive em situações mais carentes, mais periféricas, e precisam trabalhar. Então, a questão do processo em si, ele é funcional, né? Aí, falando um pouquinho em questão de profissionais do RH para fazer a seleção dos profissionais que precisa trabalhar em atendimentos digitais, né? Ainda eu sinto uma dificuldade muito grande de lidar isso com o RH, né? Porque às vezes você passa o escopo, né, do profissional que nós precisamos, né? E a gente tem essa dificuldade de encontrar, né? Então, hoje, praticamente, praticamente a gente faz uma força de adaptação, né, dos profissionais. Quando ele tem uma questão mais voltada a entendimento de robotização, tem a questão de atendimento de como manusear a questão do entendimento do robô, alguma coisa do tipo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né? A parte de curadoria, hoje, praticamente são os profissionais tem que ser bem capacitados, praticamente, porque eles vão trabalhar numa grande massa de dados, né, para transformar esse atendimento digital mais próximo da realidade do atendimento humano, né? E como que eu faço essa adaptação disso? Se eu for atrás, praticamente, de profissionais de curadoria, ele é bem escasso no mercado, não temos. Então, quem tem já está trabalhando e formação disso praticamente não existe, né? Então, eu faço praticamente uma adaptação. Qual que é o profissional que pode trabalhar em curadoria de robô? É o profissional da qualidade, junto com um profissional de DBM, né, que é o Database Marketing. Então, praticamente, eu faço a junção desses dois profissionais para atender a parte de curadoria do robô, né? Então, quando eu traço praticamente o profissional que eu preciso junto ao pessoal de RH, eu traço praticamente um profissional voltado à qualidade junto com database marketing, ou um analista de dados, ou um analista de EMAS, que são os tradicionais aí que temos dentro do call center, né? Mas, basicamente, é bem isso. Entendi. Legal. Ivone, sabe uma outra coisa que a gente poderia conversar um pouquinho? Porque é o seguinte, o mercado de call center é um dos maiores empregadores, né, depois da construção civil. Ele é um dos setores que mais emprega. E ele tem uma peculiaridade, até no sentido de ser até pelo volume de empregados que ele tem. Ele é um dos que mais emprega, ele tem uma diversidade muito maior, né? Então,
normalmente ele tem uma abertura muito, muito interessante, né, para pessoas trans. Ele não é tão enraizado a questão do racismo, apesar de vermos poucas lideranças negras dentro da alta cúpula das empresas de call center, são poucas mesmo. E como que isso chega, né? Como que você enxerga isso? E a gente sabe que, pelo menos para a pessoa trans, né, é uma situação bem precária, e é muito importante que, pelo menos, esse ramo de call center, apesar dessa automatização, ainda é o que mais emprega. E a pessoa trans tem uma estimativa de vida de 35 anos, o que é muito, muito triste para a realidade brasileira, né? O Brasil é muito LGBT-fóbico. Como que a gente combate isso e como que a gente garante que que a gente consiga estender para outros setores toda essa diversidade? Que não seja só um marketing, né? Que não seja só uma verdade vendida numa propaganda de alguma mercadoria. Sim. Bom, eu acho que quando a gente fala do setor de telemarketing, a gente tem que colocar que essa abertura ela acontece exatamente porque é um setor de serviços que, infelizmente, tem um certo tipo de precarização no trabalho, né? São muitas horas de atendimento e, geralmente, com salários reduzidos, muitos trabalhos são por comissões, através das ligações, em parte das empresas, não digo em todas, porque eu não conheço todo o setor de telemarketing, atendimento digital. De repente, o Emerson possa comentar um pouquinho mais a respeito desse aspecto. Eu cheguei a trabalhar numa empresa de telemarketing, realmente se via essa diversidade, mas exatamente por conta desse processo de ser um trabalho mais precarizado, né? Então, com horas a mais de trabalho, com um salário mais reduzido, e é onde está inserido ali o processo de automatização. Mas eu acho que o que é importante a gente colocar é que, dentro desse processo de robotização e automatização, ele ainda é um campo muito machista, né? Você vê poucas mulheres no curso de engenharia, né, mecatrônica, eletrônica, de automatização, muito menos ainda pessoas do campo LGBTQI+, né, pessoas trans, né, pessoas homossexuais, você não encontra essas pessoas dentro desse campo de robotização e automatização. Da mulher também é muito fechado. Então, a gente colocar os marcadores sociais dentro desse processo é muito importante, né? A quem isso chega. As universidades que oferecem esse tipo de ensino hoje, elas são elitistas, né? E o que a gente vê ainda, o padrão do estudante que vai atuar dentro desses campos é o do jovem branco e de classe média ou classe média alta, né? E aí esse marcador social é muito importante, porque dentro desse processo nós ainda encontramos, né, a LGBTfobia, o racismo, e dentro desses marcadores, por exemplo, se a gente tem um problema da entrada das mulheres brancas, das mulheres negras é muito maior dentro deste campo, dos homens negros também. O que nós vemos, por exemplo, dentro das fábricas, são os homens negros atuando nos trabalhos braçais, mas dentro dos processos de automatização, onde eles são técnicos que atuam diretamente, é um pouco mais difícil. A comunidade trans é muito mais complicado ainda, né? As pessoas, elas não têm problema de ser atendidas por telefone por uma pessoa trans, né? Ela não tem problema de ser atendida por uma pessoa negra, né, por telefone, porque ela não está vendo a pessoa. Mas quando você coloca isso na realidade, a pessoa atuando ali, olha, dentro de uma empresa, essa pessoa que vai te ensinar o processo,
não é visto com os mesmos olhos. Então, os marcadores sociais eles são muito importantes nesse momento, porque nós estamos em um processo de transformação em que essas práticas elas não cabem mais, tá? Isso não só no campo da robotização, da automatização, ela não cabe em mais nenhum setor da sociedade, né? Então, nós precisamos mudar essas práticas. E, infelizmente, no Brasil, nós temos um racismo estrutural muito grande, a LGBTfobia, né, com um aspecto muito violento, né? Você mesmo, Ulisses, comentou que a expectativa de vida, né, de uma pessoa trans está girando em torno dos 35 anos, e realmente isso impacta, porque essas pessoas elas também ficam nas mazelas, né? Ficam à margens do que seria os trabalhos considerados como os dignos pela sociedade, por assim dizer. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa nesse processo de automatização, nós também devemos pensar esses campos, deixar espaços para que essas pessoas tenham aí um lugar de fala e um local de atuação, né? Para que eles não sejam apenas funcionários, mas para que eles também estejam dentro desse processo de criação, porque afinal de contas eles são os mais afetados em todos os momentos. Realmente são pontos que a gente não pode deixar de comentar, né, Ivone? É muito importante. Bom, pessoal, a gente já está dando uma hora e 10 de conversa, que está muito legal. Vamos para as considerações finais. Lembrando as pessoas que quiserem ainda fazer as perguntas, mas microfone aberto, Emerson. As suas considerações finais, se faltou a gente mencionar algum item, por favor, fica à vontade, agradecer o público, e aí depois eu encerro, depois da Ivone. Ok. Acredito que falamos praticamente de forma resumida de tudo, mas se a gente fosse esticar a questão de robotização no mercado de trabalho, iria esticar bastante, isso é fato, né? Para quem está nos assistindo, não pensem que a robotização está entrando praticamente para tirar o mercado de trabalho, né? Eu penso que vai criar num futuro aí uma especialização e a mão de obra humana vai ser mais valorizada onde hoje não é, né? Então, vamos pensar assim, que o operador de telemarketing, que hoje ele praticamente um dos salários mais baixos dentro de um call center, ele possa ser um dos mais altos aí, não vamos dizer os mais altos, mas uma questão de um valor mais acessível, mais honesto para esses profissionais, né? Então, praticamente é isso. Agradeço muito aí a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Isso foi muito bom para mim, gostei. Espero aí ter respondido, falado de tudo aí para vocês, né? E estamos aí para que vocês precisarem. Ivone? Bom, vamos lá. Eu queria agradecer a oportunidade, Ulisses. Eu acho que é uma nova experiência, tanto para mim quanto para o Emerson, né? Nós conversamos a respeito disso. E é bom a gente ter esses espaços de diálogo para colocar os diferentes pontos de vistas, né? Que nem tudo é tão ruim, nem tudo, né, é tão bom. E é nesse espaço de diálogo que a gente vai construindo aí coisas melhores. Eu queria deixar três indicações, desculpa, na verdade, para quem depois quiser continuar debatendo esse processo, né, ou lendo sobre isso, tem um artigo do professor Paulo Fedman, da USP, que foi publicado em julho de 2018. Inclusive, esse artigo, ele é um economista, e esse artigo foi publicado também pela Folha de São Paulo, chamado Robô Ruim com Ele, Pior Sem Ele. Então, acho que, de repente, é uma boa leitura para adentrar, né, esses debates. Uma outra leitura de 2018 seria uma entrevista com outro professor, que é o Marco Antônio, que é da Unicamp, chamado A Cegueira Estratégica na Política Industrial Brasileira diante da Revolução 4.0. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, quando, né, eu estava fazendo umas releituras sobre isso, eu encontrei uma dissertação de mestrado do Rafael
dela, Justina Leal, tá? Da Universidade de Santa Catarina, a dissertação dele está disponível. Ele fez um estudo de caso de um projeto chamado Roboturb, que é o primeiro robô do Brasil com 7 graus de liberdade, projetado, desenvolvido e construído no Brasil para aplicação industrial. Então, ele faz essa análise dos impactos sociais também, né? Então, ele conseguiu enxergar isso. De repente, dá para caminhar. E no campo da educação, né, que aí eu não poderia deixar de lado, porque é meu campo, eu acho que seria bem interessante tá, então, colocando aí, tem uma página que está construindo um movimento bem legal, que é a OEE, né? Olhares por uma Educação Emancipadora, que são vários profissionais de educação, e tem feito esses debates. Então, esse processo de automação e robotização agora na educação, com o ensino remoto, tem sido bem interessante dentro do grupo, pode ser colocado lá também. Então, eu acho interessante acompanhar, né, a página, o Ulisses colocou aí para gente, então, acompanhar ali embaixo, que eu acredito que ajuda bastante. O Tica Legari perguntou a referência desses artigos, depois eu posso mandar para o Ulisses ou colocar depois aqui nos comentários, porque agora eu não tenho acesso aqui, os locais para poder acessar, tá? Os artigos e a dissertação, tá? E agradecer a todos os meus colegas, né, amigos e amigas que tiveram presentes, a minha família, né, que assistiu, eu não consigo ver aqui quem assistiu, quem não, e meu filho, porque se eu não falar do Miguel aqui, não sou eu, eu acho que ele está ouvindo, esperando um oi também, então, falar dele também que é importante, tá? E agradecer a oportunidade. Bom, quem agradece sou eu imensamente pela presença de vocês, por vocês tomarem um pouquinho, nos doarem esse tempo de vocês aí, essa 1h30, para a gente conversar aqui, trazer um pouco desse debate para quem está assistindo a gente. Agradeço demais. Realmente esse assunto de robotização, automação, como que a gente lida com isso, é um debate que a gente sempre tem que refletir também, porque somos agentes dessa mudança, em tudo que a gente faz, né? A gente acaba pensando em como melhorar o que a gente está fazendo, como a gente faz as coisas, o que a gente podia fazer diferente, o que a gente podia fazer melhor. Então também cabe muito essa questão da reflexão, né? Então eu convido quem estiver assistindo a refletir sobre como seria o seu mercado de trabalho daqui a alguns anos, refletir sobre isso, dar uma pesquisada. A Ivone passou algumas leituras aqui, que talvez seja interessante você ler, se aprofundar um pouquinho, porque todo mundo será influenciado, né? A pergunta é, você vai estar preparado para isso? E também, né, uma outra possível saída que eu sempre gosto de bater é dentro dessa educação, interna de uma organização política, né, dos trabalhadores, das pessoas que fazem parte dessa mudança também. Então, é muito importante. E para encerrar, agradeço ao Tica Legari, Vinícius Moura, Thaís Regina, Dalila, Rosângela, André Guilherme, Márcia. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, apareceu, curtiu. Muito obrigado mesmo. E nos encontramos na próxima terça-feira. A gente vai fazer um vídeo sobre algumas perguntas sobre o mercado sobre, na verdade, a questão de advocacia trabalhista. Então, a gente vai pegar, todo mundo teve o salário reduzido, teve a questão da carga horária mudada, alterada, e a gente vai trazer isso para o debate com a advogada Francine de Oliveira, que vai trazer um pouquinho desses comentários para a gente, trazer algumas respostas de algumas perguntas que são sempre feitas para mim, sobre como que vai funcionar isso daí de acordo com a lei trabalhista. Então, convido vocês a curtirem e compartilharem os conteúdos, os vídeos, e muito obrigado por toda a presença, pela presença de vocês, e uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau, pessoal, até a próxima. Boa noite.